Paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor Jesus a cada um, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra do Evangelho no livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Glória a Deus. Estamos aqui para orar, separar um pouco mais, né? Sempre devemos nos aprofundar mais, buscar mais, tirar tempo, reino de Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que há tempo para tudo. Então eu acredito que há tempo que a gente deve estar lá pregando, e há tempo que a gente deve estar se separando, se enchendo, né? E nesses últimos dias, graças a Deus, tem sido de muita tribulação, mas o Senhor tem nos dado força para vencer cada tribulação, cada tentação, a cada retaliação, a cada espírito de confusão. O Senhor de fato tem nos dado força. Aleluia. Estamos aqui em cima desse morro. É um lugar que eu sempre venho para orar. Não costumo filmar, não tenho esse costume. Mas hoje eu estava querendo trazer uma mensagem. Eu já terminei minha oração e eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem no livro de Tiago. Amém? E o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago. Está escrito assim. Glória a Deus. Deixa eu só encontrar aqui, irmãos. Tá ventando bastante aqui. As páginas da Bíblia tá se mexendo muito. Está escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é uma mensagem sobre as provações, né? Paulo mesmo deixou bem claro que todo aquele que permanecer piamente em Jesus Cristo padecerá e sofrerá grandes aflições, sabendo que todo aquele que permanecer piamente em Jesus Cristo padecerá e sofrerá grandes aflições. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais o diabo vai nos tentar, mais os ataques das trevas vão ser maiores contra nós. E infelizmente há pregadores que pregam o oposto disso, que quando você vai para Cristo, você não pode aceitar o sofrimento, que você tem que ter aquilo que você quer, ou seja, dinheiro, prosperidade, conquista, como um sinal de aprovação de Deus. Só que, porém, a Bíblia sempre nos deixa bem claro que os sinais de Cristo são as afrontas, injúrias, calúnias, perseguições, retaliações. Ou seja, as marcas de Cristo. Como Paulo diz, eu carrego comigo as marcas de Cristo.
Isso são as marcas de Cristo. Marcas de Cristo, elas são as marcas da perseguição. Um cristão que carrega as marcas de Cristo, de fato ele padece muitas injúrias, muitas calúnias, muitas difamações, tentações adversas. Aleluia. E não pensa que comigo é diferente. Não, nós não somos os protegidos de Deus, ou seja, os queridinhos de Deus. Como por exemplo assim, Deus vai proteger uns e outros ele vai deixar ser tentado. Não, todos aqueles que amam Jesus vão ser provados em meio às tribulações, em meio às tentações. Essa palavra aqui está dizendo assim, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, a prova de nossa fé, ela exige paciência, opera a paciência. Se não tiver a paciência operando, nós não conseguimos de fato continuar resistindo e perseverando. Quantas pessoas que abandonam Jesus Cristo porque não conseguem continuar perseverando, porque não conseguem continuar suportando as aflições. Ah, Deus, por que isso está acontecendo? As pessoas ficam questionando. Se eu busco Deus, por que isso e aquilo está acontecendo? É justamente por isso. É porque nós estamos nos aproximando de Cristo e certamente o inimigo da nossa alma, de todas as formas, ele busca nos tragar. A Bíblia fala que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então o diabo está tentando te tragar. O diabo está tentando nos tragar. O diabo está rugindo como um leão, rodeando ao nosso derredor. Mas o que nos impede de ser tragado por ele? Você já parou para pensar se ele está ao nosso derredor? Então por que ele não nos tragou? A Bíblia fala que é por causa das misericórdias de Deus. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós teríamos sido consumidos vivos. Então essa é uma palavra fiel que mostra as provações daqueles que servem a Deus. O que é uma provação? A aprovação é um teste. E um teste, de fato, é para mostrar se alguém está aprovado. Então, todo aquele que está em Jesus, ele vai ser testado. Essa mesma palavra fala assim: que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Ou seja, ninguém é tentado por Deus. E Deus não pode ser tentado por ninguém. Ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e Deus não é tentado também. Então a palavra de Deus fala assim: mas cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é engodado e tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, segundo o seu próprio desejo. Então dá luz ao pecado. E o pecado então gera o quê? O pecado sendo consumado, ele gera a morte, E então, não erreis, meus amados irmãos. Então cada um é tentado segundo a sua própria fraqueza. Cada pessoa, o diabo tenta de uma forma diferente. Significa que Satanás não vai tentar você da mesma forma que ele me tenta. Cada um é tentado naquilo que é a sua fraqueza. Por exemplo, se eu estou buscando o poder de Deus, se eu estou buscando unção, se eu estou buscando o fogo do Espírito Santo de Deus, eu estou jejuando, estou me consagrando para isso, eu estou orando para isso, eu estou me reservando mais para isso, eu estou refreando mais as palavras que saem da minha boca, eu estou buscando me santificar. O que o diabo vai fazer? Vai me tentar. E como ele vai me tentar? Ele vai usar as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que estão à minha volta, ele vai me usar. E as pessoas que estão à minha volta vão ser boca de Satanás.
diabo vai colocar palavras mentirosas na boca delas. E elas vão começar a falar: ah, mas o Tiago é isso, o Tiago é aquilo, o Tiago está indo para o inferno. E de fato é assim que tem acontecido. E o diabo vai colocar palavras de calúnia na boca dessas pessoas para me tentar. Para quê? Para tentar gerar então no meu coração uma certa dúvida. E aqui essa Bíblia, essa palavra de Tiago 1 está falando que a dúvida, ela não opera o poder de Deus. A dúvida, ela não pode operar o poder de Deus. Está escrito assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada de uma outra parte. Nesse exato momento está ventando bastante aqui. As folhas voam para cá, elas voam para lá. E assim são as pessoas duvidosas. As pessoas duvidosas, elas são levadas por todo tipo de pensamento. E os pensamentos são como um vento. As pessoas duvidosas, elas são levadas por todo tipo de palavras mentirosas que vêm de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, por exemplo, uma palavra dizendo e afirmando aquilo que você, falando da sua pessoa, o que elas pensam, dizendo que você é isso, que você é aquilo, e às vezes você não é aquilo. Mas o diabo, ele tenta as pessoas, de toda forma, tentando trazer no coração dúvida. Então a dúvida, ela vem de Satanás. A dúvida, ela não deixa a operação de Deus, mas a operação do erro. Então, ou seja, a dúvida, ela traz a operação do erro. E assim o espírito do erro está operando na vida das pessoas. As pessoas não têm certeza de fato da fé que elas têm exercido e em quem elas têm crido. E o diabo começa a colocar setas na sua mente para tentar te fazer convencer de algo que não é, de alguma mentira. E assim as pessoas vão sendo levadas pelos ventos do diabo. Então a Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, ele deve pedir para Deus. Deve pedir para Deus. Nós devemos pedir para Deus sabedoria, por exemplo, para saber como nós devemos agir em certas situações as quais estamos vivendo. Senhor, como que eu devo agir nessa situação? Nós devemos pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Como por exemplo, Daniel pediu sabedoria para Deus para governar o povo. E Deus deu sabedoria para Daniel governar o povo. E Daniel, com muita sabedoria, ele governou sobre o povo. Daniel foi um grande governador no seu tempo, porque Deus deu a sabedoria. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria para nós sabermos governar. Por exemplo, o ministério que Ele nos deu, ou seja, o ministério de pregação de rua, ou até mesmo o pastorado, o ministério de cuidar das ovelhas de Cristo, de apacentar o rebanho de Cristo, de instruir as ovelhas de Cristo, de ensinar, corrigir, exortar, enfim. Devemos pedir a Deus sabedoria, porque Ele dá a cada um sabedoria liberalmente, como aqui está escrito. Ele dá, peça, pois, a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça com fé, mas não duvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Então não tenha dúvida. Muitas vezes a gente ora por uma pessoa: ah, eu tô com dor. Ah, tá com dor? Eu vou orar para você agora. Tá com dor aonde? Eu tô com dor agora no meu braço. Tá bom, eu vou orar para você. Aí eu oro para a pessoa, por exemplo. Aí eu oro, eu uso a minha fé. E eu creio que Deus vai curar essa pessoa, porque senão eu não ia orar para essa pessoa. Eu oro para essa pessoa. Só que aí depois a gente vê que essa pessoa, de fato, ela não confia. Ela vai lá, ela vai tomar um remédio. Ah, é porque Deus vai me curar através desse remédio. Ela não está tendo fé. Ela está duvidosa. Aí ela fica preocupada, ela liga para um, liga para outro e vai perguntar para um, para outro. Ela não está tendo fé. O que é fé? Fé é confiança. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, ou seja, para eu ter uma cura, eu não preciso ver
Eu não preciso ter certeza em algo palpável, preciso confiar na palavra de Deus. Preciso confiar no poder de Deus. Preciso confiar na oração. Porque a Bíblia fala que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Então, ou seja, a confiança, ela é a base da fé. E a dúvida, ela provém da incredulidade. Pedro, por exemplo, ele teve fé para poder pisar sobre o mar e queria de fato caminhar sobre as águas com Jesus, mas a dúvida, ou seja, o medo, né, a ansiedade, essas coisas atrapalham de tal forma que Pedro ele afundou. Então a dúvida de fato faz as pessoas afundarem, faz as pessoas se afundarem, e muitas pessoas estão se afundando na fé, estão afundando a cada dia mais na fé. Então a Bíblia fala assim que de forma nenhuma nós devemos duvidar. A Bíblia fala que o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que tem um coração vacilante, tomado pela dúvida, pela ansiedade, confiando em suas próprias forças, é um homem vacilante em todos os seus caminhos. Porque sai o sol com ardor, a erva se seca, a sua flor cai, a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ou seja, o sol se sai com ardor, a erva se seca, a flor se murcha, a aparência do seu aspecto perece, e assim também é o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado receberá a coroa da vida eterna, o qual tem prometido aos que o amam. Então não tenha dúvida. Se, por exemplo, alguém na família está enfermo, como eu vejo, por exemplo, pessoas ao meu redor, no trabalho mesmo, né, uma criança, por exemplo, vai fazer cirurgia, a filha de um companheiro de trabalho, o diabo quer colocar no coração dessa pessoa o quê? Uma insegurança, quer colocar essa pessoa o quê? Contra Deus. Ah, mas parece que é só buscar Deus que as coisas pioram. De fato é, claro que é. O maligno ele vai nos tentar, nós estamos agora sendo provados para ver se de fato, ou seja, estamos sendo testados para ver se de fato nós estamos firmes no Senhor. O diabo vai nos tentar, ele não tentou Jó. Quem era Jó? Não era um homem cheio de fé? Então quanto maior a fé, maior vai ser a tentação. Quanto mais eu busco, é igual aquele ditado, mais assombração me aparece. Então quanto mais eu buscar a luz, as trevas vão querer me cercar, mas não significa que as trevas vão me cercar. É somente a dúvida que faz com que de fato as trevas nos cercam. É a dúvida, o medo, a falta de confiança, a insegurança, a ansiedade, né, que faz de fato a pessoa ser vencida pelo diabo. Então a confiança é a chave da fé para nós vencermos as tentações. Somos tentados de diversas formas. Por exemplo, eu estou buscando no Senhor um poder maior agora no meu ministério. Estou buscando mais de Deus, mais unção, mais poder. E a cada dia as coisas estão só piorando. No ambiente em que eu trabalho, as pessoas estão sendo usadas pelo diabo para falar palavras contrárias, palavras, por exemplo, dizendo que eu estou indo para o inferno, questionando a minha fé, questionando a minha salvação. É assim que os amigos de Jó fizeram. Eles questionaram Jó. Os amigos de Jó questionaram a ele, falaram que ele estava em pecado contra Deus. E de fato Jó não estava em pecado contra Deus. Jó de fato ele estava sendo tentado pelo diabo porque ele estava firme em Deus. E aí surge todo tipo de retaliação e tentação, palavras contrárias, para justamente nos fazer sair do foco, ou seja, tentar mudar o foco, desviar do caminho, porque de fato está dando certo.
a gente está buscando, a gente está de fato clamando ao Senhor, Ele está nos ouvindo, o diabo fica desesperado tentando nos tirar do foco. Então, irmãos, a perseverança é a chave para vencer a tentação, para vencer as retaliações. Essa semana mesmo que passou foi de muita retaliação, foi de muita tentação. Como eu disse para os irmãos, eu tive 2 acidentes no trabalho, eu machuquei aqui, eu machuquei a mão, e essa semana eu falei para vocês que estava tendo um espírito de confusão, e esse espírito de confusão lá no trabalho, ele se levantou com toda a fúria durante essa semana toda, né? Agora não é só mais eu, agora é um contendendo com o outro, o patrão com o funcionário, e enfim. Então, grande, irmãos, são as retaliações, são as provas por amor de Cristo, mas a Bíblia fala que de todas elas o Senhor Jesus, Ele nos livra. Paulo diz que passou por muitas provações, ou seja, muitas perseguições, mas de todas elas Cristo livrou ele. Então Cristo pode nos livrar de todas essas retaliações, essas perseguições, de todo esse mal que está nos cercando. A Bíblia fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Essa é uma mensagem de encorajamento para os irmãos, uma mensagem de confiança para os irmãos. Tenham confiança no Senhor, sabe esperar no Senhor Jesus e manter o foco. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.